Boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa o momento que você esteja vendo essa live, que ela seja de grande contribuição para você. Hoje no Ingrid Apresenta, a nossa convidada será a Aline Roveda e ela vai, trazer para a gente algumas dúvidas. Ela trouxe algumas perguntas que o pessoal tem muita dúvida sobre a questão da grande ferramenta Barras de Axe. E pode me chamar, Aline. Seja bem-vinda aí para a gente bater esse bate-papo legal. E aí? Tudo bem? Tudo bom, Aline? Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo direito? Tá bem baixinho. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, tá muito baixo? Peraí. Melhorou agora? Não, mas dá para escutar tranquilo. Tá. Tá bem normal. Eu tô com medo de tirar é, tirar o fone e aí fica com eco. Fica ruim das pessoas ouvirem. Ah, dá para me escutar normal. Então tá, deixa eu mudar o filtro. Ah, esse filtro eu gosto mais. E aí, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Né? Faz tempo mesmo. Faz tempo que a Nossa, gente só não na se... correria, eu falo, Aline, daqui a pouco você responde, daqui a pouco eu respondo, naquela correria de sempre, né, Aline? Uma loucura, pelo amor de Deus. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a luz. Pronto. E aí, bora lá então. O que você tava falando Bora pra lá, galera? Aline. Quer se apresentar pro pessoal aí? Sim. Então, gente, eu sou a Aline Roveda, sou transformadora de vidas. Trabalho com barra de axis desde 2018. É, trabalho trazendo mais consciência para as pessoas, né? Cura em alguns aspectos, né? Tratando aí essa tirando as travas das pessoas, né? Transformando a vida delas para que elas possam ter uma vida com mais facilidade, mais alegria, mais leveza, mais felicidade, né? E aí, nesse processo de transformação dos outros, a gente também se transforma, né, Ingrid? A todo momento. Muito. A cada 10 segundos a gente tá aí nesse mundo aí, nessa jornada, né? Sim, Nossa, com o mundo Axe é transformador, né? É muito mágico, né, Aline? loucura total. Que gostoso. E aí você trouxe umas perguntas que o pessoal tem dúvidas, né? As dúvidas mais básicas, né, da galera. Isso. Vou fazendo as perguntas e você vai respondendo, pode ser? Pode ser sim. Tranquilo. Beleza. Deixa eu separar. Ah, deixa eu mudar o filtro aqui que eu não gostei desse ainda. O filtro que eu uso não tá aqui. Nossa, muda os filtros às vezes, né? Muda, Some. é? Some. Então, bora lá, Aline. O que são as, o que são as barras de Axe? Traz aí pra galera. As barras de axis, gente, são 32 pontos na cabeça, 32 pontos mesmo, né? Onde a gente, ao tocar esses pontos, vão liberando eletricamente padrões de pensamento, sentimento, julgamento, emoção, consideração, que você traz, que a gente traz de antepassados, que a gente traz de outras vidas, que estão atrapalhando a gente de fluir com leveza na vida, de cumprir o nosso caminho, de cumprir a nossa missão, né? Basicamente é isso. E o que acontece numa sessão de barras, Aline? Então, geralmente a pessoa deita na maca, né? Ou numa cadeira, ou numa poltrona reclinável. E aí a gente toca esses pontos na cabeça. E ao tocar esses pontos, vão liberando pensamentos, sentimentos, emoções, crenças que estão atrapalhando a pessoa de fluir com facilidade, né? A gente guarda durante a nossa vida inteira, né? Vou fazer 44 anos agora em setembro. A gente guarda
muitas crenças, muitos pontos de vista, coisa que a gente foi pegando dos outros mesmo, ou que a gente foi vivenciando, traumas que a gente foi passando, e que por a gente manter isso na nossa mente, isso trava a nossa vida. Em que sentido? Se eu tenho um trauma, por exemplo, eu tenho um pânico, quando eu entro dentro do elevador, isso me limita. Me limita a andar de elevador, me limita a ir para alguns lugares. Então, se eu tenho um trauma, um problema de avião, isso me limita a expandir a minha vida. Então, tudo que você tem, desde a infância, que você foi criando de trauma, que te limitou, te atrapalha a ter uma vida grandiosa, te atrapalha a fazer o que você veio para fazer nessa vida. Então, as barras, ela vai eliminando essas coisas, com toques na cabeça, simples assim, tá, gente? Por incrível que pareça. E isso vai fazendo com que, como você imagina que esse monte de crença é como se fosse um monte de lixo mental. Sabe quando a gente está com o celular, com aquele monte de aplicativo e com aquele monte de foto e vídeo, e aí você quer baixar um aplicativo novo, você quer tirar uma foto nova, gravar um vídeo novo, e aí tá cheio e você não consegue? Né? É a mesma coisa na nossa mente, ela tá cheia de coisa que é bacana, mas tem coisa também que é lixo ali, que você pode descartar. Então, quando a gente faz essa limpeza no celular, é a mesma coisa que a gente fazer a limpeza no nosso cérebro com as barras. A gente toca pontos na cabeça e uma limpeza vai sendo feita, onde o que não está prestando pra gente é jogado fora e o que é bacana continua. É a mesma coisa. Então, aí, a hora que você consegue eliminar algumas coisas do celular, você consegue instalar um aplicativo novo. É a mesma coisa com as barras. Quando você apaga o que está te limitando, você consegue ver coisas onde você achava que não tinha. Então, você começa a encontrar oportunidades. Você encontra com pessoas que podem te abrir portas. É uma coisa, é muito interessante. O pessoal que faz uma sessão de barras fala: ai, nossa, era difícil para mim conviver naquele ambiente, né? Eu tenho uma cliente minha, é difícil conviver no ambiente de trabalho dela, sempre foi. E aí depois, sei lá, de 5 sessões de barras, ela falou: nossa, eu tô indo lá, nem tô sentindo mais o desconforto que eu sentia, tá incrível. E aí surgiu essa e essa oportunidade, aí outros alunos me procuraram e tal. Então, assim, além de limpar, ele acaba abrindo caminhos, porque você enxerga melhor. É como se fosse uma lente do nosso óculos, quando a lente está suja. Você não consegue enxergar bem, né? Você não consegue enxergar bem as coisas que estão na sua frente. A hora que você limpa a lente, você enxerga. A hora que você enxerga, de repente, uma oportunidade que estava ali, esperando só você enxergar ela. Exatamente. A gente aprende a baixar as barreiras sobre as coisas, né? O Sim, quanto de barreira que a gente coloca, né, Aline? E ainda se a gente tá com total. esse monte de lixo, esse monte de aplicativo aí nessa nossa, no celular, vamos que você tá dando um exemplo, né? A Aham. gente não consegue ter, né, ver barreira em tudo. Ai, não vou instalar outro aplicativo porque o celular tá carregado. É, O que, olha o que tá te impedindo de fluir para uma vida tão leve, atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? Como é sim, gostoso, né, a gente baixar as barreiras, é muito bom, né? sim, com certeza. Muda a vida, cara. Mudou a minha vida, mudou a sua, tenho certeza. Ai, olha. E tem gente que fala assim, ai, não sei o que mudou. A gente não precisa ficar procurando entender o que mudou, é só a gente seguir, né? Eu Sim, falo que faz as barras, nossa, não percebi nada, não tem como. Não, a gente é, até vê um cliente vem e faz uma sessão, aí você vai acompanhando a vida da pessoa, né? Aí você vê que a pessoa tá transbordando aquela coisa, ela, sendo ela, indo atrás dos sonhos dela, mudou, até o sorriso da pessoa muda, né? Aí a sim, pessoa muda. não No mudou, curso ai, de não percebi barras, nada. no curso de barras, a pessoa chega travada, é muito engraçado. Ela chega assim, com um monte de questão, contando um monte de historinha da vida dela, do porquê que a vida dela tá assim e tal. Chega no final, ela tá leve, ela tá sorridente, ela tá contando piada. E tem gente que, tipo, há anos não conta uma piada. Aí no final do curso. Mas sabe o que é legal, Ingrid? É uma coisa que talvez a gente precise começar a fazer. Anotar como é que a pessoa chegou. Eu fazia isso quando eu atendia bastante. Hoje eu não atendo tanto, né? Eu dou mais prioridade para dar curso. Eu atendo uma, duas pessoas, assim, poucas pessoas. E são bem poucas mesmo por opção.
E aí, mas quando eu estava atendendo bastante gente logo no começo, eu anotava como é que estava a vida da pessoa em vários quesitos e eu fazia de 0 a 5. Como é que tá? Então, relacionamento, de 0 a 5. Aí passava 10 sessões ou 5 sessões, o pacote que a pessoa tinha feito, eu voltava a listar. Como é que tá? E aí sempre tinha aumentado, sempre tinha ampliado. E aí quando eu dava esse retorno para a pessoa, porque muitas vezes é tão sutil, mas tão poderoso que às vezes a pessoa não percebe na hora, ela demora um tempo para, é isso, é aquilo, E né? assim, eu percebo que a pessoa acha que às vezes não mudou porque ela tá vivendo aquilo, né? E quando a gente tá Sim. sendo a gente tá vivendo, a gente não fica procurando, vamos dizer assim, pelo em ovo, né? A gente Sim, vai vivendo, vai fazendo as coisas, vai sendo feliz no dia a dia. Lógico, todo dia a gente tem um desafio a passar, né? O que mais é possível. A gente abre sim, espaço para que as coisas novas chegam. A gente limpa, né? Essa limpeza que é feita, lógico que vem outras coisas para a gente limpar. sim. Desde quando aí que a gente está carregando coisa, ponto de vista, colocando barreira na vida por causa, às vezes, de agradar alguém, e aí você vai colocando, vai se limitando, sendo que a gente é um ser infinito e ilimitado. Quando Sim, eu exatamente. entendi, quando eu percebi isso, que até então eu não tinha aquela noção, né? Eu sou um ser infinito. E um ser infinito não tem, não é limitado, né? Nossa, Aline, como Foi libertador. as coisas começaram você começa a criar, né? É muito Foi massa, é muito bom. libertador. Eu estava falando com um aluno ontem e ele estava falando, porque eu sou de tal signo, junto com tal signo, e aí eu sou racional e eu sou emocional e não sei o quê. Eu falei, mas independente das definições, né? Como seria você perceber a grandiosidade que você é com a mistura de signos que você é? Porque você, com essa mistura de signos, é único. E o fato de você ser único é o que faz você ser especial. E aí eu tava falando para ele que o mundo é como se fosse um relógio. Cada um é uma pecinha da engrenagem. Quando você deixa de ser o ser infinito que você é e fica na tristeza, ou fica no desespero, ou fica lamentando, ou fica no mimimi, fica no vitimismo, você deixa de ser a potência que você é e você deixa de fazer o que você veio para fazer nesse mundo. E aí, o relógio não funciona. Então, quantos de vocês, gente, que estão assistindo essa live, estão deixando de ser vocês, estão deixando de fazer o que vocês vieram a fazer, estão se lamentando, tendo uma vida medíocre, sendo que vocês poderiam estar e ser além, né? E Muito tudo isso é além, né? criar. Baixar aquela questão do auto-julgamento, principalmente, né, Aline? Como hoje a questão do auto-julgamento atrapalha o ser infinito, né? Da pessoa reconhecer o ser infinito que ela é, né? Aí você Sim, fala para algumas, você traz essa clareza para algumas pessoas, as pessoas ficam assim, né? é, Eu posso, eu posso ser isso? Eu posso ir além? Lógico, a gente tá aqui para ir além, né? A gente não tá aqui para ficar tentando se encaixar no mundinho de. É que a gente, às vezes eu percebo que as pessoas vão me trazendo o quanto a gente foi ensinado a se encaixar naquela pessoa, a se encaixar naquela, né? A gente fica tentando se encaixar e você vai se apagando, tentando se encaixar, aí você fala, não, não vou fazer isso porque vai desagradar, as pessoas não vão gostar de é, mim. Teve um tempo que eu tava assim, aí foi o tempo que de repente eu falei, muita gente começou a me falar, você tem que aumentar o volume, você tem que aumentar o volume, mas quantas, a gente que trabalha nesse mundo terapêutico, né, quantas eu vou fazer assim, falar, descascar a cebola, né, eu falo que são as camadas, quantas camadas a gente tá buscando, a gente tá se jogando para soltar. Agora, a gente está aqui para contribuir com as ferramentas, né? Agora, as pessoas precisam se permitir, né? sim. E as barras, É, ela traz essa clareza, né? eu falo que é como nós somos, imagina a gente como uma lâmpada muito brilhante mesmo. E aí você vai crescendo e alguém fala alguma coisa, você coloca um pouquinho de barro nessa lâmpada. Aí você apaga uma parte da lâmpada ali. Aí você vai
alguém te critica, você coloca mais um pouquinho de barro, né? Aí você vê alguém da sua família que não tem tanta ideia que você, igual você, ou não é tão grande, até mas não se acha tão grande igual você, aí você se reduz, coloca mais um pouquinho de barro, entende? E aí chega uma hora que você está coberto, que essa luz que você está inteirinha coberta. E aí quando a gente recebe as barras, quando a gente faz uma sessão de barras, quando a gente vai para um curso de barras, é como se a gente pegasse uma mangueira e fosse limpando esse barro. E aí a sua luz começa a brilhar, volta a brilhar. Ela sempre esteve ali, ela está ali. Só que ela foi abafada, vamos falar assim, né? Por Sim. conta das nossas vivências. E aí quando a gente, e até porque tem aquela história, né? Quando você começa a aparecer muito, quando você começa a brilhar muito, tem sempre alguém para apontar, principalmente as pessoas que não têm coragem de brilhar. Tem sempre alguém para apontar alguma coisa. Eu lembro quando eu comecei a fazer vídeo, né? O tanto de gente que vinha criticar. Aí depois chega uma hora que de tanto eu fazer, a pessoa nem falava nada. Ah, ela vai fazer mesmo. A gente falando ou não, ela vai continuar fazendo. Aí o pessoal deixa de falar. Chega uma hora que deixa de falar. Mas A pessoa cansa, né? quando as pessoas apontam o dedo para você, muita gente desiste no meio do caminho, né? E vai apagando essa luz maravilhosa que você é. Exatamente, Aline. E o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais, né? Sim. Bom, o que você pode esperar depois de receber uma sessão de barras? O que a pessoa que recebe, né? O que ela pode esperar? Então, geralmente o que acontece é isso, né? É alguma coisa que não estava fluindo, desata o nó. Então, por exemplo, a pessoa estava com dificuldade de achar um parceiro amoroso, de repente encontra, né? A pessoa queria muito fechar um negócio com outro empresário e não fluía. De repente, essa pessoa se encontra num bar ou num grupo de network e fecha o negócio, sabe? Então, coisas que não estavam fluindo, de alguma forma começam a fluir. Questão financeira, a pessoa estava desempregada, arruma emprego, ou a pessoa começa a empreender, né? Cada um vai ter um resultado de acordo com a sua necessidade, mas geralmente destrava alguma coisa. A gente estava comentando antes sobre as outras perguntas, né? E eu estava lembrando, na hora que eu estava escovando o dente antes de vir aqui para a live, eu estava lembrando do médico que eu atendi aqui em Bauru. Ele até achava que eu tinha feito reiki nele, né? Tão desconhecidas as barras que ele É. achou que era reiki. E aí a gente comentando, né? Eu falando, perguntando, né? Como é que ele estava. Ele falou que ele estava super feliz e que ele adiantou a aposentadoria dele por 10 anos. Então, tipo, ele ia aposentar aos 75, ele conseguiu aposentar aos 65 e foi depois de uma sessão de barras. Então, a sessão de barras gerou um certo caos ali naquela situação que ele estava vivendo, que fez com que ele decidisse aposentar antes e ele está muito feliz. Então, gente, pode acontecer várias coisas. Como pode parecer que não acontece nada, igual a gente estava falando, mas na verdade você vê o resultado depois. Esse médico mesmo, o que aconteceu com ele foi justamente isso. Ele não enxergou que foi as barras que causou isso. Mas eu de fora percebi, e aí depois eu trouxe clareza para ele, o movimento todo que foi feito depois das barras. Entende? Sim, é esse caos que é gerado depois, né? As barras, elas se permitem a pessoa gerar um movimento. Sim, E às vezes o pessoal acha que as mudanças vão acontecer só na paz, só na calma. sim. É, no, é você jogar, vamos dizer assim, né? Jogar uma, como fala? Uma pólvora, Ah, uma lenha na fogueira. isso, jogar uma lenha na fogueira para gerar aquele movimento, aí de repente começa a aparecer as coisas para você. E porque você entrou numa frequência, Sim, você entrou no que você estava buscando, né? sim. E alguma coisa estava te parando. E é muito É, legal, né? tem uma outra cliente que eu estava atendendo em Axis, gente, a gente pode atender. Eu sou psicóloga de formação, então na psicologia não pode atender duas pessoas da mesma família. Em Axis não tem nada disso. E aí eu estava atendendo, tô atendendo, na verdade, a mãe e a filha. E aí foi muito interessante. Eu percebi que elas estavam num relacionamento
muito simbiótico. O que que é isso? Em vez de cada um viver a sua vida e estar em conjunto, crescendo junto, elas estavam muito identificadas. A filha e a mãe estavam muito parecidas e a filha, principalmente, não estava conseguindo crescer. Estava gerando uma imaturidade na filha, não estava conseguindo crescer. E aí eu comecei a aplicar as barras nelas e eu, assim, tomando cuidado para fazer essa separação com calma, né? Porque, assim, na verdade a gente não faz nada, a gente só toca os pontos da cabeça, quem faz é as barras, é o corpo da pessoa. Mas a coisa é tão interessante, e eu ali pisando em ovos, tomando cuidado com o que eu ia falar para cada uma e tal. Chegou um momento, tipo, quantos meses depois? Deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 3 meses depois, ela foi fazer uma prova e aí ela passou em São Paulo. Quer dizer, ela estava aqui em Bauru, no conforto da casa da mãe. De repente, o universo, ou Deus, ou o que quer que vocês acreditem, falou assim: não, vai separar agora. Eu pisando em ovos, tipo, para não separar as duas. Não, vai separar fisicamente agora, é o que é necessário, entende? Então, não é a gente não manda na sessão, a pessoa que aplica não manda na sessão, mas causa alguma coisa que vai transformar a vida. E isso isso aconteceu foi 2021, foi final de 2022 para começo de 2023, já faz 1 ano e meio que ela tá morando lá na outra cidade, tá super feliz, tá realizada, a mãe dela conseguiu lidar com esse crescimento dela, ainda tem muita coisa para trabalhar, mas já conseguiu, ela tá crescendo, tá ganhando dinheiro dela, já começou a faculdade também, então assim, tá a coisa mais linda. E foi nesse movimento de barras, receber barras, então assim, tem muitos Que exemplos nem para dar. tem, e aquela que nem você trouxe, nós aplicamos a ferramenta, né? O corpo, o movimento, a atitude, toda a percepção é do ser, né? Nós só aplicamos Sim, a ferramenta, só os comandos. Só colocamos a mão ali e aplicamos. sim, A pessoa vai começar a gerar o movimento, né? É, é mágico, né? Eu falo que a gente até brinca, né? A gente mexe com um certo. Na brincadeira a gente fala, a gente aplica uma mágica no corpo da, no corpo da pessoa, né? a gente fala de mágica porque essa questão elétrica do corpo, ela é ainda muito desconhecida, ela não é muito do senso comum, né? Então, por exemplo, quando a pessoa coloca lá uma agulhinha da acupuntura, a hora que ela coloca a agulhinha da acupuntura, a gente tem uma rede energética no nosso corpo que tem pontos, e esses pontos, quando você coloca a agulha da acupuntura, são estimulados para gerar um equilíbrio no corpo. E esses pontos energéticos da acupuntura você não vê anatomicamente. Já chegou um momento que os médicos fizeram uma anatomia para ver se achava esses pontos energéticos. Não se acha isso. Então, é energia. É um negócio de fio, não é um negócio de passar. É de passar energia, não é de fio, igual a gente vê aqui. Então, assim, não existe um caminho igual tem o caminho do sangue. Existe esse caminho, sim, mas ele não é físico, ele é energético, Sim. eletromagnético, tá? Então, o que acontece? Da mesma forma que tem a acupuntura, a Axis ela lida de forma energética. Então a gente toca pontos na cabeça. Tanto é que é muito engraçado, a pessoa sente ou passar, a gente só toca pontos. A pessoa sente às vezes passar alguma coisa ali, que é uma energia. A pessoa às vezes sente que a gente está fazendo uma massagem, mas não tá, a gente está com a mão parada. Às vezes E eles ela sente, né? perguntam, você tá mexendo a mão, né? Você está fazendo massagem? Não, você está com a mão parada, tocando suavemente, entende? Então essa questão da energia ainda é desconhecida. E as pessoas, eu gosto muito de falar isso, as pessoas, elas achavam que a energia antigamente, essa questão energética era uma coisa delegada à religião, né? Sim. Então, por isso que tem muita gente que confunde barras como algo religioso. Mas não é, gente. É que a explicação antigamente não existia. Hoje a gente sabe que existe a física quântica, que existem as explicações do que é o eletromagnetismo, mas antigamente não existiam essas explicações. Então tudo que era desconhecido e inexplicável ia para a religião.
Hoje não, a gente já tem explicações científicas. Por exemplo, uma das explicações científicas que a gente tem sobre as barras é que quando a gente toca os pontos na cabeça, teve médicos que fizeram pesquisa com aparelhos de biofeedback, né? Que é o aparelho que você mede a questão elétrica do cérebro. Teve um americano, Dr. Jeffrey, não lembro o nome dele. Mas quem quiser, gente, pede pra gente, a gente tem os links disso explicando e tudo. E ele fez essa leitura e ele viu que o cérebro, quando a gente toca os pontos, ele passa de uma onda que ele está beta para uma onda teta, ou seja, para uma onda de extremo relaxamento, que é a onda quando a gente está dormindo em sono profundo. Tá? A partir do momento que o cérebro passa para essa onda, também é a onda neural que as pessoas percebem quando os cientistas mediram quando as pessoas estão meditando, monges meditando, chegam nessa onda teta. Quando você chega nessa onda teta, uma das coisas que acontece é vir à tona algumas lembranças da infância, de traumas, de situações que você passou. E outra coisa é liberar isso nesse momento Então, hoje a gente tem a explicação científica, né? Sim. Mas antigamente não se sabia o que era, tá? Bora lá. E causa, ela traz nessa aplicação mesmo das barras, né? Ela traz esse relaxamento, né? Por trabalhar com essas ondas, né? Então imagina, a pessoa vai, além de tudo, ela na primeira sessão até a pessoa às vezes acontece de ela ficar um pouquinho ainda receosa, né? É, Nossa, o que que é isso? Porque muita gente pergunta, nossa, eu tava aqui, não tava? O que que o que que tava sim, acontecendo? O corpo tá começando a perceber uma nova energia, um novo campo, né? Algo diferente pro corpo, né? Coisa que as pessoas não estão acostumadas a relaxar hoje, né? Tá bem é, desafiador você pedir para alguém relaxar um minuto, a pessoa ela não se permite ter isso. E as barras, ela, além de tudo, ela traz esse relaxamento, né? E como a gente está muito ligado com muita informação a todo momento, a gente está no estado de alerta, né? E o Sim. estresse nada mais é do que estado de alerta. Então, quando vem algo diferente do que você está acostumado para te relaxar, é normal você ficar nesse estado de alerta no primeiro momento. Então, a pessoa que é muito ansiosa, ela às vezes ela demora para relaxar na sessão de barra. Mas aí, conforme ela vai ganhando confiança no profissional, vai percebendo as mudanças, ela se entrega mais pro processo que a gente chama de baixar a barreira, né? E aí, Sim. deixa eu só concluir a questão que a gente estava falando lá da mágica, né? O bacana de barra, gente, é que as modificações na vida da pessoa acontecem muito rápido, né? Então tem psicólogos que atendem pessoas e me mandam, né, pacientes de psicoterapia. Por quê? Porque as barras elas vão no nível mais profundo, que é o nível energético. E a psicoterapia ela fica muito mais no nível mental. E aí, junto com então, o processo mental junto com as barras, que é o processo energético, causa uma mudança muito mais rápida, muito mais potente, tá? Eu também, eu sempre, às vezes até a pessoa me pergunta, eu falei, ela falou, você acha bacana eu iniciar um acompanhamento também com a psicoterapia? Eu falei, é surreal, se entrega. Se você está percebendo isso, caminha, é por isso que é técnicas integrativas, né? A gente caminha junto com todo mundo, Sim, né? Não tem essa separação, eu vou fazer só isso, não vai em outro profissional, né? Agora, a sim, pessoa que vem também, tem um pessoal que indica as barras que vem da psicoterapia. E eu também costumo indicar o pessoal, porque a gente vai caminhar junto ali, né? Aqui você vai trabalhar a parte energética, lá você vai soltar mais coisas, né? Você vai se entregar mais ao acompanhamento, né? Ao seu tratamento com o profissional da psicologia, né? É muito legal essa união, né, sim. Aline? Eu sou muito a favor disso. Eu acho muito bacana. E a pessoa só tem a ganhar, né? Só. Fazendo as duas coisas. Quem vai ganhar é o meu cliente e o paciente da pessoa, né? Tipo, Porque a gente vai liberar muito mais. energeticamente, então a gente vai abrir caminhos. E a psicoterapia vai organizar o pensamento da pessoa. Então, o que fazer agora que eu tô com esses caminhos abertos? Né? Sim. Exatamente isso. Quanto tempo durou o efeito de uma sessão de barras?
Então, depende muito, né? Quando você toca os pontos na cabeça, é, vira e mexe, mesmo depois da sessão, esse ponto volta a se ativar. Então, vamos supor, tem um dos pontos que é o ponto do dinheiro, né? Então, a gente passa por todos os pontos. Algumas sessões a gente fica mais em uns e não tanto em outros. E aí, se a pessoa ouve alguma coisa a respeito de dinheiro, às vezes ela chega em casa e ouve alguma crença da mãe a respeito de dinheiro, então liberou aqui nas barras. Mas aí chega lá na casa dela, a mãe dela fala: Ah, mas o dinheiro é a raiz de todo mal. Aí ativa: Ah, tinha essa crença aqui. Aí começa a correr. Então, pode ser que as barras elas continuem funcionando, a gente chama correr, né? Mas elas continuem funcionando um tempo depois da sessão, tá? O bacana é que a gente faça pelo menos uma vez por semana a sessão de barras, porque quanto mais você faz, mais vai liberando. Mas ela pode funcionar assim, você fazendo qualquer outra coisa. A partir do momento que você recebeu a primeira sessão de barras, ela pode funcionar. E também, muitas vezes, a gente ensina para o cliente, também a gente ensina no curso de barras, a autoaplicação. Então, tem algumas situações que a pessoa vai passar por uma situação de estresse, ou vai fazer uma prova, vai fazer um vestibular, a gente pode ensinar alguns pontos que são pontos para acalmar. Tem um ponto, tem 3 pontinhos que chama bondade, gratidão, paz e calma, que é bem bacana para a pessoa acalmar numa situação de estresse. Então, a gente também pode ensinar isso para o nosso cliente ou para o nosso aluno. É legal. A autoaplicação é muito bom, né? Sim, Ajuda muito. com certeza. Aqui também trouxe a dúvidas, né, com a questão, quantas vezes você deve ter suas barras corridas? Quanto mais gente você correr as barras, ou seja, quanto mais sessões você receber, mais vai liberar. Então vai depender do quanto você quer mudança na sua vida, né? Se você, sei lá, fizer uma sessão e falar, ali não aguento, mudou muita coisa, faz uma sessão. Mas se você gostar e você quiser, você escolher mudar mesmo, porque sua vida não está do jeito que você quer, quanto mais você receber, melhor, né? A gente, eu não sei Quanto você mais ainda. faz, né, mais corre as barras, né, mais a gente vai limpando, vai baixando as barreiras, julgamento, ponto de vista, você vai, falo que a gente vai ficando mais leve, mais a gente. Ah, é maravilhoso, né? E aí tem a questão do que você falou também. São como se fossem uma cebola cheia de camadas. Então, às vezes, você tirou a camada de cima ali e limpou uma coisa, mas ainda tem outra coisa. É o que eu falei, estava falando da questão da idade, né? Pô, vou fazer 44 anos. Então, 44 anos de traumas vividos, né? Em uma sessão, duas, pode até ser que libere algumas coisas, mas não vai liberar tudo. Então, quanto mais você receber, quanto mais sessão você fizer, mais vai liberar. E quanto mais liberar, mais leveza, mais felicidade, mais facilidade você vai ter, né? É assim. Então é muito da pessoa e também do practitioner, ou seja, a pessoa que aplica, né? Geralmente a pessoa chega e pergunta pra gente quantas sessões. E a gente observa mais ou menos o que a pessoa precisa e fala para ela. Mas pode ser que isso mude no meio do caminho, gente, porque as transformações, é o que eu estava falando, a gente não tem noção do que vai acontecer. Pode ser que seja muito mais rápido. Eu não sei você, Ingrid, mas aqui eu procuro trocar uma vez por semana, pelo menos. Se você consegue É, eu aí. tô buscando trocar uma vez por semana. Tem vez que eu fico aí um mês sem trocar. A gente Nossa, na hora que faz muita troca, diferença. Faz muita diferença. Teve uma vez que eu fiquei acho que 2 semanas sem trocar, ou 3, acho que foi. E eu sempre trocava, toda semana, toda semana. E aí eu falei, não, preciso voltar. E é muito louco. Acho que foi há 2 semanas atrás, eu tava com muita coisa na cabeça, muito pensamento negativo, né? sim. Pensamento negativo. E aí eu combinei com uma amiga, a gente trocou. E aí, a hora que eu cheguei, ela chegou em casa e eu deitei para receber barras, ela falou assim, e aí, como é que você tá? Eu falei, eu não vou falar, porque tá tudo misturado na minha cabeça. Eu sei que a hora que eu receber barras vai passar. E aí, gente, muitas vezes quando a gente fica falando muito do problema, parece que você vai reforçando aquele problema, né? E vamos falar em termos de psicologia, de neuropsicologia, né? Quando você fala muito, quando você pensa muito numa coisa, você vai reforçando o caminho neural daquela coisa. Então você vai criando mais daquilo, você vai enfatizando. Para que ficar enfatizando? Eu simplesmente falei para ela, não, fica barras aí. Mas a gente fez sessão de meia hora, Ingrid.
Meia horinha, às vezes meia horinha um, meia horinha outro, às vezes nem dá tempo. É muito rápido, às vezes 20 minutos. Sem brincadeira. Eu levantei e falei, ó, não tenho mais nada. Não desconta nada, Não porque tem já nem o que passou, já foi falar, embora. né? Eu falo, Né? Então é sumiu. muito fácil, é muito simples, é maravilhoso. Gente, só quem recebe pode falar. Mas assim, eu não sei como é que foi com você, Ingrid, mas no começo eu resistia à barra. No Eu começo eu resisti. tinha alguma, eu acho que eu tinha muita resistência, porque a questão de querer controlar, né, Aline? E eu também super resisti. Então, gente, se vocês fizeram uma sessão e vocês ainda não viram o resultado, experimenta pelo menos mais duas sessões. Porque às Sim, vezes a gente levanta a barreira. A gente, é o que eu falei para vocês, a gente tem um certo medo do novo, a gente não conhece o novo. Então, uma sessão pode ajudar. Tem gente que passou por uma sessão e resolveu um monte de coisa, nem precisou mais, mas também a pessoa não escolheu. Só que, meu, quando a pessoa é muito resistente, uma sessão só não vai ajudar. não. Pode É ajudar, até, mas né? não vai ajudar tanto quanto se a pessoa não fosse resistente, entendeu? Sim. Eu percebi, até cliente a gente percebe, né? Eles começam a querer trazer, né, o controle, nossa, mas eu percebi isso, eu senti isso, tal. Solta, deixa o negócio fluir, né? E a gente percebe, inclusive, sobre essa questão de medo da mudança. Ah, eu vou mudar, as pessoas vão falar que agora, nossa, agora eu tô mudando, o que tá acontecendo comigo? É se preocupar demais com o outro, né? Aí você vai tentando se encaixar. Corram as suas barras. Se É, gente, só entregue, recebe. só recebe. Experimenta. É É, igual falar pra criança, ó, experimenta esse legume. Já experimentei uma vez e não gostei. Experimenta 7 vezes. Você experimenta 7 vezes e mesmo assim não gostar de formas diferentes, aí tudo bem, você não comeu legumes. Mas, meu, experimenta 7 vezes. Não é uma vez que você experimentou. Em compensação, quando a pessoa não está resistente, uma sessão de meia hora resolve. A gente estava fazendo sessões de degustação aqui em Bauru, até preciso retomar isso, lá no prédio onde eu moro, em outros condomínios, né? A gente fez. A gente chamou de barras dos condomínios, né? E aí foi muito interessante, porque uma das pessoas que eu atendi foi, na verdade, não é nem meia hora, dá uns 25 minutos, porque até a pessoa levantar da maca, descer da maca, né? E a gente tem que cumprir a meia hora, porque tem a outra pessoa marcada. E durante a sessão ela chorava. Chorou assim, foi escorrendo. Eu só falei pra ela, solta, libera. Aí naquela semana eu fui falar com ela, perguntei aí como é que você tá, porque ela mora lá no meu prédio. Ela falou, Aline, mudou um negócio. Eu não posso te falar agora. Uma hora, eu nem sei o que é ainda, porque a gente não tem a oportunidade de sentar para conversar. Mas ela falou, virou uma chave na minha vida. Você não tem noção. Uma sessão de meia hora, gente, sabe? Então, né? algum pontinho que tava ali que tava precisando só soltar. É, Aline. Exatamente. Como seria se as pessoas se permitissem cada vez mais, né? Sim, com Bom, certeza. as crianças e os bebês podem receber barras? Podem receber, e até melhor, se você puder aplicar já na infância, porque quanto menor, menos crença, né? E a sessão de barras, como a criança tem pouca crença, ela é muito mais rápida. Ela acontece muito mais rápido, né? Então, se o adulto demora aí uma hora e meia para fazer uma sessão, às vezes 10, 15, 20 minutos no máximo você já faz uma sessão de uma criança. Às vezes até menos. Eu Né? apliquei uma vez num bebê de 10 dias. Ai, não acredito, que bonitinho! E aí, como é que foi? Nossa, ela é muito brava. Aham. E você percebe que ela já da personalidade ali, né, do ser dela, de querer controlar as coisas. E, nossa, eu coloquei a mão na cabeça, Aline, quanta energia fluiu. Você não tem ideia. Uau! Aquela cabecinha pequena ali, assim, ó. Minha mão grudou, grudou. Imagine o quanto. Aí ela desligou, você via que o Dormiu! corpinho dela fazia assim, ó, ia Ai, que relaxando. 10 delícia! dias. Que É coisa muito legal.
muito gostoso aplicar em criança. Eles não têm Sim, tanto nossa, julgamento, né? E a criança é, até uma certa idade, eles não mentem. Então, não tem tanta, né? É o tempo deles, né? Em sim, animais, não aplica-se barras pelo motivo do animal não ter julgamento, né? E o animal viver mais no momento presente. Eles não têm passado e futuro, né? O sim. animal é presença, é neutralidade. Então, no animal não se aplica barras. Outros processos corporais aplicam, né? Eu ia falar MTVCF, Sofosar de Tava, um monte de coisa pra aplicar. O facelift é muito bom, né, pra aplicar em animal, né? Eu fiquei sabendo. Esse lift é fenomenal pra tudo. Mas a. Mas no bebezinho de 10 dias, quando você tiver a oportunidade, aplique em bebê. Eu acho que é uma troca energética tão gostosa. Ela Sim, tava dormindo e eu fui aplicando. que demais. Não, e eu acho legal criança com problema de aprendizagem, gente. Vocês não têm noção como ajuda. Vocês não têm noção. Criança que com dificuldade de comunicação. Tem o ponto da comunicação nas barras. Isso Sim. ajuda. A pessoa que é muito introvertida, a criança que é muito introvertida. Às vezes a criança que está com pânico, que está com uma depressão, começando aí, né? E a criança, até uma certa idade, gente, ela tá na energia da mãe. Então, muitas vezes você tá aplicando nela para liberar coisa que tá na mãe que pegou nela. Entendeu? Às vezes até é bom Ela aplicar na tá no mãe campo também. da mãe, né? Exatamente. É. Quanto mais as barras correrem, mais a vida vai ficando leve, né? Sim. Bom, o que as crianças podem aprender com as barras? Olha, muita coisa. Eu já recebi muita, por mais que eu não apliquei muito barras em criança, eu recebi muita criança em classe, né, nos cursos. E aí teve uma, uma aluna minha, foi bem bonitinha. Ela tinha, não lembro se é 9 ou 10 anos na época. Ela estava com uma situação onde uma amiguinha estava incomodando muito ela, perturbando muito, tipo fazendo bullying mesmo. E aí eu fui conversando com ela, fui ensinando ela a baixar barreira, a fazer pergunta, a se abrir para a amiguinha. Elas viraram melhores amigas. Simples assim. Passou uns meses, a mãe dela e ela me encontraram na rua e falaram, então não acredita que aconteceu. Então assim, a criança ela vai aprender a ficar mais leve, ela vai aprender a enxergar coisas de forma diferente, ela vai saber lidar melhor com o emocional dela, ela vai saber lidar de uma forma mais leve com as situações que ela considera pesada. Outra coisa que eu gosto também de falar na classe é o que a criança pode fazer num dia de prova, por exemplo. Tem um monte de ferramentas que a gente ensina nas classes de barras que ela pode utilizar no dia da prova, que pode facilitar ela na hora de estudar, que pode facilitar ela para aprender uma matéria. Então a criança tem muito que aprender, né? Muito que se beneficiar das barras. Principalmente essa questão de quebrar a crença mesmo. Então você imagina, se logo pequena ela já vai desfazendo coisas que limitam ela, não vai ter mais limite para ela. Ela vai conseguir ir longe, vai conseguir ir em lugares onde muita gente não foi. Né? Tem uma criança que eu achei muito fofa. Ela é uma. Ela percebe tanta coisa. Ela tem, acho que 6 ou 7 anos. Super E sábia, esse tempo a mãe me trouxe. Oi? super sábia. E esse tempo a mãe me trouxe ela, as duas, a mãe e a filha foi aplicar barras e você perguntava, ela tava com um pouco de medo das coisas, tal. Aí eu ia perguntando pra ela o que que ela gostava, né? Porque a mãe dela falou que foi levar ela no, ela teve uma atividade aqui numa área ambiental e de repente a mãe pegou ela mexendo numas folhas assim e conversando com as folhas da árvore caída, sabe? Nossa, eu me derreto com as crianças, né? Eu, é, Sim, eu também é o implante extrator, né, que fala, né? Total, animal e criança comigo, nossa, eu me entrego, né? E imagino. ela falou que. Eu falei, mas o que que você percebe, né? E eu aplicando barras nela. E ela ali. Eu falei, mas o que que você gosta? O que que você percebe nessas folhas? Ela.
Alegria, tia. Você não tem noção, tudo, Aline, ela vê alegria. E ela gosta de ver as pessoas bem. Ela gosta de, sabe, a mãe me conta as coisas. Ela já é uma criança que não come lanche. Ela é uma criança bem assim. Ela se olha de uma forma diferente, Consciente. né? Ah, tem lanche e comida. Ela vai querer comida. A mãe fala. Ela ama água, ama fruta, ama verdura, legumes. E tudo ela falou pra mim. Ai, eu gosto de alegria. Ai, que eu perguntava pelas coisas, alegria. Eu percebo alegria, tia. Eu já falei pra mãe o quanto ela percebe. Às vezes ela acessa uns campos de algumas pessoas que ela fica tão preocupada que, inclusive, até a mãe me trouxe, sabe? Ela fica perguntando se a gente ama ela, qualquer coisa que ela faz, a preocupação dela em as pessoas estarem bem, assim, né? Se perceberem, se sentirem bem. Mas foi tão leve aplicar em criança, principalmente, eu não sei se aplicou em autista. Autista não, nunca apliquei. Na É muito verdade, bom. na verdade sim, na verdade tem uma aluna minha, inclusive, é que diagnosticaram depois de grande, que ela tem autismo, mas é um autismo muito leve, né? E eu aplicava nela, sim. E foi engraçado porque ela foi se desenvolvendo muito. Ela fez curso, acho que não foi barras comigo. Ela fez curso de barras, ela fez fundamento, que é uma outra classe mais avançada. Depois ela veio fazer Nossa. curso de corpos comigo. Então, MTSS, BMM, Facelift, ela fez tudo comigo. E aí, conforme ela foi fazendo esses cursos, ela ia se liberando, de vez em quando a gente trocava. Aí eu aplicava nela, ela aplicava em mim. E aí chegou um momento que ela foi crescendo tanto que ela se formou também como facilitadora de barra de axis e ela também é practitioner. Então, vira e mexe, ela começou a ganhar dinheiro com isso. Virei meio que paciente dela, ali, cliente, que a gente fala, né? Então, ela também aplicava em mim, eu também dava uma graninha para ela e ela tinha umas percepções muito incríveis, assim. Ela, inclusive, quando meu avô faleceu, ela me ajudou, porque no dia eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo. Energeticamente eu estava ali junto com meu avô no hospital, mas não estava longe. Mas energeticamente eu já estava sentindo. E ela que me ajudou a perceber e a lidar com isso. Foi muito interessante. As habilidades do Nossa, autismo. os transtornos no acto, né, é reconhecido como habilidades, né? A gente é só deixar a pessoa ser o que ela veio para ser, né? Sim, São energias diferentes, né? Eles têm milhares de habilidades, assim. Eu apliquei também numa menina que ela tinha diagnóstico de TDAH. Nossa, a mãe contou uma vez pra mim que ela acordava pela manhã e ela queria fazer tudo ao mesmo tempo. Escovar os dentes, arrumar as coisas, ajudar a mãe a arrumar a mesa, não sei o quê. E em uma sessão que eu apliquei nela, a mãe falou que ela foi totalmente tranquila no levantar. Ela ia escovar os dentes dela, foi lá, ajudou a mãe dela a organizar a mesa do café. Depois ela ia fazer os desenhos dela, porque ela queria até trazer os desenhos na mesa do café, fazer a mesa do café, queria fazer. É que eles captam muita coisa, né? sim. Você já leu o livro do Não, Você não li. Eu ensinaria um peixe a subir numa sei árvore? que isso vai falar. Eu não li. Não li. Ai, Do DEM, né? leia, leia. Mas assim, né, Aline? Eu falo que se eu for no médico, eu acho que o médico vai me diagnosticar com tudo, né? Porque eu não consigo ler um livro só. Inclusive, esse ano eu baixei muito minhas barreiras com questão de ler livro digital. Eu só queria ler livro físico. Eu falo que eu acho que meus pais nunca colocou coisas pra mim fazer, nunca impôs, sabe? Tipo, não, você vai seguir isso na vida. Meus pais deixaram muita gente, eu e meu irmão soltos, pra gente procurar o que a gente queria ser. Que legal. A gente é muito grata, sabe? Meu pai e minha mãe nunca, ai não, você tem que seguir esse caminho e acabou. Sim. Isso a gente nunca teve. Eu acho que isso que facilitou e contribuiu para que a gente fosse atrás dos nossos sonhos, mesmo com os desafios, mesmo com. Só que assim, até entender, aí eu perceber que o jeito que eu funciono é o meu jeito, eu E coloquei muita aceitar, barreira né? em mim. E não Eu me comparar, né? limitava muito. Que nem eu funciono lendo livro na esteira, andando na esteira lendo livro e escutando música eletrônica.
Agora você imagina se eu falar isso para um médico, o médico fala, meu, toma um remedinho aqui, porque Toma não é aqui assim que o funciona. Concerta, né? Que é um dos remédios para TDAH. Ai, ai. Então, eu faço milhares de coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, estou atenta a tudo. E quando eu comecei, eu falo que eu fui uma criança que hoje, se eu for um médico, logicamente, eles vão me dar um diagnóstico de tal coisa. Vão rotular eu de alguma coisa e isso vai começar a me limitar. Por isso que eu tenho outras técnicas que eu aplico. Só que o Axe, para mim, me veio que as coisas funcionam assim, do meu jeito, é o jeito que funciona para mim. Que nem eu amo a Sim, técnica do Theta Healing, só que em ser humano eu não consigo aplicar. Agora, em animal, eu já tenho mais facilidade de acessar o campo dele. verdade. Por Porque o que animal ele é será? muito rápido. O Ah, que animal demais. você entra na presença. Eu faço o curso de comunicação intuitiva animal, né? Você entra na presença com ele, neutralidade, compaixão, você já acessou o espaço do animal. Agora, o Teta Healing, você tem que ir até o sétimo plano. Eu acho que até eu levar a pessoa, meditação eu até consigo ir guiando, assim, ó, conexão com a Mãe Terra e conexão com o Pai Céu, você é o meio e conecta nessa energia. Agora, o Axis, ele é muita coisa que você faz um Teta Healing em meia hora, no Axis você faz em 10 minutos, nem isso. É. E aí, esse ano foi quando eu falo. Ano passado eu estava um pouco perdida. Esse ano eu me encontrei em workshops que eu venho participando. Baixei minhas barreiras porque eu queria ler um livro do Axis, mas no momento eu falei, nossa, eu quero ler esse, e não dá para me comprar os três ao mesmo tempo. Falei, quer saber Aham, uma coisa? Vou ler esse digital aqui. Era do Dinheiro Não é o Problema, você é. Eu li ele aham. em 2 semanas, Aline. Eu não Super acreditei rápido. na hora. Eu falei, beleza, o que mais é possível para mim ler todos, então, que eu quero em digital. Só esse ano eu já li 7 livros. Uau, como foi? E você tinha dificuldade de ler ou sempre foi fácil para Eu, você? eu percebi que eu tinha muita dificuldade de me concentrar ali por causa do celular, sabe? Que eu Sim. baixei o aplicativo, compro pela Amazon lá, né? Só que hoje, pra você ter noção, eu tô lendo Além do Ideal Utópico, tô lendo Conversando com as Entidades, Que legal. A Dama e Riqueza Nossa, tudo Certa para Você. Eu tô lendo os 4. e consegue numa boa. E numa boa. Antes eu me julgava muito por nossa, e aquela preocupação, né? Então, eu falo que se for a gente por hoje, tudo da forma que eu comecei a me perceber, né? Iriam me rotular com muitas coisas. Eu fico um pouco até preocupada com as crianças hoje, o quanto estão rotulando as crianças e o jeito que elas funcionam. Sim. Eu atendi um adolescente outro dia, que a mãe queria que e falou para mim, não, faça baseio porque ele precisa se concentrar, porque eu quero que ele estude à tarde, que não sei o que, para as provas. Quando eu comecei a conversar com ele, ele falou, Ingrid, eu não funciono estudando à tarde. Eu falei, então, qual é o melhor horário para você funcionar? E ele foi falando tanta coisa para mim que ele foi soltando. Eu falei, ó, já a gente dá aquele comando, a mente não é convidada aqui, né? Aham. E deixei ele soltando as coisas ali. Foi falando, contou de tudo, tudo, tudo. Ele falou, ó, o melhor horário que eu gosto de estudar, que funciona para mim, é das 5 às 6 da manhã. Antes, eu gosto de estudar antes de manhã, antes de ir para aula. Falei, então tá. E como seria você trazer essa clareza para sua mãe? Ela não me entende. Como seria você criar esse espaço e trazer com leveza isso para sua E mãe, para os seus quantos pais? anos ele tem? 15. Aí eu falei, chega e conversa, mas não se altere. Seja você ali com ela, cria o espaço. Fala, mãe, eu preciso desse espaço para eu trazer para você e você começar a perceber que é assim que funciona para mim. Traga do seu jeito para ela. Aí ela veio conversar comigo, que ele falou, ele até brincou com ela, mãe,
Eu nunca falei tanta coisa pra alguém como eu falei pra Ingrid. Ela, o que que ela faz que eu falo, que eu fui falando? Eu falei pra ela, só deixei ele ser ele, entendeu? E aí eu falei, faz o teste. Em vez de Não coloca controlar. barreira, não coloca carga, não coloca, não impõe. A realidade dele é diferente da sua. O ser infinito que ele é, não é o mesmo ser infinito que você é. E a mãe também veio, fez barras e tal. E foi o que eu Opa. coloquei pra ela. Ele simplesmente começou a estudar de manhã, antes de ir pra prova, e tá indo bem nas provas. E ficou super bem, né? É, eu falo, às vezes eu pergunto pra mãe, eu falo, escuta, mas você perguntou seu filho pra sua filha como que ele quer resolver isso? Qual ideia ele tem ou você impôs? Aí eu impus, mas tem tantos anos já. Você não acha que precisa começar a deixar a pessoa escolher? Ah, mas eu tô pagando tudo. Eu falei, mas é a autonomia dele, sabe? Então, assim, é muito interessante os movimentos. Mas sabe o que eu percebi, Ingrid? É engraçado até a gente colocar aqui na live. Eu percebi isso há umas 2 semanas atrás, que muitas mães têm muita culpa, como tem uma cobrança social do filho ser perfeito, se o filho sai de um jeito que não é o que ela está esperando, ou que não é o que a sociedade está esperando, ou que ela se culpa. Ela tenta enquadrar, entende? E aí é a mãe consciente, né? Porque tem muita mãe que não tá nem aí, que não acolhe o filho. Olha, Aline, eu posso até falar por experiência, assim. A minha mãe, nesse ponto, ela, eu acho que até me imaginava uma pessoa, um ser toda delicada, toda princesinha, sabe? Até quando eu faço, às vezes eu gravava alguns vídeos, você trouxe das pessoas falarem sobre os vídeos que a gente faz, tal. Sim. Às vezes minha mãe mandava assim, ai, não precisa ficar falando dessas coisas. Aí eu percebi, da onde estava vindo aquele meu bloqueio. Aí um dia, de tanto ela vir falar pra mim, eu falei, mãe, eu te amo, tá tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, já que você não quer ver meus vídeos, eu te bloqueio no Face. E você não E é, vê mais meus vídeos. tá É tudo assim bem. que funciona pra mim, mãe. Eu tô aqui, o meu trabalho é isso agora. É o que eu amo fazer. E tá tudo bem, é o seu ponto de vista. Ah, mas não precisa me bloquear no Face. Eu falei, então tá bem, então eu vou continuar sendo assim. Você tá É afim o de, jeito, é o jeito que eu funciono. Eu ou acho você que quer nessa ficar questão tentando me de pai e consertar? mãe. Hã? Não Ou entendi. você quer me aceitar do jeito que eu sou ou você vai ficar tentando me consertar? Eu falei, é aquela questão de querer, às vezes, controlar a imagem, né? Que nem, por exemplo, é aquela questão. Você acha que meus pais gostam de tatuagem? Eu fui a primeira ovelha negra da família, a ovelha mística que fala, né? E tá tudo bem, é uma geração diferente, né, Aline? Eu respeito o ponto de vista deles. Jamais que eu vou pegar, bater de frente, em primeiro lugar, que eu vou fazer alguma coisa que vai me desrespeitar. Mas meus pais, eles tiveram uma criação diferente, eles são de uma geração diferente, né? E eu respeito o que eles trazem ali, entendeu? Mas essa questão mesmo, que nem eu percebi aonde vinha meu bloqueio, que eu ficava preocupada em fazer vídeo e no que minha mãe ia achar, entendeu? Sim. E eu trago isso na maior naturalidade, porque muitas pessoas se param com medo, né, de que... É que nem quando eu comecei a fazer live, Aline. Eu tinha nossa, uma preocupação gigantesca. Eu falei, não, o que você quer que eu comece a fazer, né? E aí eu falei, quer saber uma coisa? Aí comecei um dia, o que que o ser infinito tem para contribuir com essa realidade? Então eu falei, comecei a pensar em Meu, várias pessoas muito legal a ideia. Muito legal. que Achei muito legal a contribuíram iniciativa. comigo. É que nem você, Aline. A gente se conheceu numa palestra, eu contei já para você. Uma palestra que você veio dar aqui no Parque Tecnológico em Botucatu. Nossa, é E foi uma verdade. palestra Eu lembro. que eu fui participar quando eu fazia faculdade de gestão da qualidade.
Você participou teve várias palestras, né? Eu E nem eu lembro que você sei que contou. evento que era. Era um amigo meu que me chamou pra fazer palestra aí. Foi a primeira palestra que eu dei, assim, oficial. Eu tava bem nervosa. E eu me conectei tanto assim, porque você contou sua história e tal. E eu fui até lá te dar os parabéns, fui lá te dar um abraço. E aí começou a nossa conexão. Né? Então, ó, eu falo que a pessoa começa a ser ela, a gente vai começando a entrar nas frequências, e sempre, tipo, eu, vocês que já têm vários processos corporais, trabalham com várias técnicas, várias ferramentas, você tem a sua formação, todo mundo é contribuição para essa realidade, né, Aline? E como seria as pessoas olharem isso como uma contribuição e sem nenhum julgamento? E cada um se encaixa na energia de cada um. É que nem as classes de barras, os cursos. Quem seria a pessoa para contribuir com tal coisa? Quem ficar nas perguntas, abrir espaço, né? As pessoas estão se limitando demais. E as crianças, as barras para as crianças, elas baixam tantas barreiras que elas começam a ser elas nessa realidade, nesse mundo, e sem se preocupar com nenhum julgamento. Não, e no curso é muito legal, porque E as elas começam meio. crianças até 15 anos não pagam, né, no curso com É, acompanhante, né? elas vão com a mãe, com o acompanhante, até 15 anos elas não pagam, 16, 17 elas pagam meia. Então elas podem fazer um monte de curso, entendeu? Até os 15 anos, um monte. Inclusive o Fundamento, que é um curso de 10 mil reais. Então, assim, é, é muito legal, porque elas começam, elas vêm meio tímidas, aí elas recebem a técnica que a gente está fazendo. Por exemplo, emitir VSS. De repente, elas começam a correr na sala. Que elas ficam tão liberadas, eu deixo elas tão à vontade. Aí eu levo, sempre levo canetinha, levo lápis de cor, sulfite. Elas começam a correr, elas começam a correr. E aí as mães ficam assim, inconformadas. Eu falo, olha, eu liberei, agora vocês que lutem. Porque tá liberado. Quem mandou trazer aqui? Tá liberado, liberei. Agora vocês que Deixa, lutem. é, deixa as moléculas do corpo, do corpinho delas, esse corpinho mágico aí. Nossa, receber barras de uma criança deve ser muito louco. Aquela mãozinha, aquele ser infinito ali, uma energia surreal, né? Não, é incrível, né? É muito Incrível, incrível. Deve ser legal. incrível. É muito legal. Já recebi, porque aí tem classe que é ímpar, aí eu entro na dança. Nossa, é muito divertido. Classe com criança é muito. Assim, tem adulto que se incomoda, né? E até porque tem muito adulto com criança ferida, né? Vamos combinar? Tem É isso muito que eu ia adulto que falar. não pôde. E aí, quando o adulto não pôde viver a criança, ele se incomoda com a criança. Né? Se Porque ele não incomoda. pôde viver Porque aquilo. a criança é ela. Eu Sim. falo que nem um animal, né? A criança, ela é o planeta Terra sem, na pura naturalidade dela, né? E o quanto o ser, quando ele vai se tornando um adulto, ele, para pertencer a algo, ele começa a se influenciar. Por isso que as pessoas esquecem, né? De serem elas, de ter alegria de viver, porque a diversão é tudo nessa vida. O riso muda tudo, né? A Sim. alegria de uma criança, a alegria do ser, né? A gente tem nossa criança, por isso que a gente tem que cuidar. Se ela tá ferida, busque ficar consciente, ir atrás e buscar algo para melhorar isso, né? Porque é a sua vida, é a sua jornada. Sim. E não tem por que você ficar se limitando. A vida tá É, passando, né? se puder, a gente tem tanta dificuldade, tem tanto obstáculo, né? E se a gente leva de uma forma muito leve, muito divertida, se a gente tira sarro da gente mesma, né? Antes, quando eu era mais nova, assim, eu me incomodava quando as pessoas brincavam comigo. Hoje eu levo muito de boa. E aí eu mesmo tiro sarro, né? Meu, fica muito mais gostoso, fica muito mais Fica. divertido, fica muito Eu mais até leve. brinco, eu falo assim que eu me terapio a cada 10 segundos. Eu converso comigo a cada 10 segundos. Às vezes eu tô na academia, tô lá, porque, né? Aí eu fico nas perguntas, né? Desculpa. Aí queria. Imagina.
Eu percebo alguma coisa, eu falo, ai, a quem pertence isso? Aí eu fico, espaço, que mágica eu posso ser aqui, que espaço eu posso ser aqui? Aí eu falo, bom, verdade, isso é meu? Aí eu olho pro espelho, eu falo, nossa, acho que o povo tá vendo eu falar sozinha, deve ter achado que eu devo ter tomado algum pré-treino meio louco, né? É muito Né? divertido, cara. Tem alguma É coisa muito, errada. muito, muito. Bom, Aline, ó, você que tá com seu. Vê o tempo aí, deu uma hora de live, você vê se tiver com tempo, a gente continua as perguntas, você que sabe. Por mim, Eu, se quiser, a gente continua também. Eu só queria falar que eu vou dar uma classe de barras. Eu só não sei, eu vou ver depois o calendário. Eu não lembro se é dia 8 ou dia 15. Eu vou ver certinho na minha agenda, mas vou dar agora no começo de setembro, tá, gente? Então, quem quiser. E aí, também, quando você quiser, Ingrid, a gente pode armar uma em Botucatu. Eu tô querendo então, fazer umas ações aí. o ser aqui já tá com a terceira classe para me se tornar facilitadora. Ah, então você tem que pagar licença e fazer logo. O que tá te pedindo? E depois eles vão conversar, porque eu até tô com uma data, tudo, eu falo. E eu ajudo, pode mandar para mim depois que eu vou ajudando você a divulgar também, porque eu falo que a gente é assim que a gente cresce, né? Eu adoro compartilhar, ajudar as pessoas a expandir aí, né? E eu fiz a minha terceira classe com a Mari. Sim, eu lembro que você falou. Eu lembro. Verdade, verdade, você falou mesmo. Mas aí você não E pagou a aí licença. eu tô aí nesse meu dilema agora de montar minha classe. Vou montar. Isso aí. Monta. Aí se você quiser, a gente pode montar uma junto para você começar. Mas faz pergunta, vê o que é mais contribuição para você. A Mari foi também incentivo meu dela fazer, dela virar facilitadora. Ela tava meio assim, e, tipo, eu não sei nem como que ela tá agora, mas fiquei feliz de saber que ela deu classe para você. Significa que ela expandiu de alguma forma isso. Ah, ela é uma fofa. E foi muito assim, eu fiquei na pergunta, quem seria a contribuição? Porque eu queria fazer. Falei, quem seria a Conheceu a Mari? contribuição? Hã? Como é que você conheceu ela? Porque meus pais são de Bitinga. Ai, meu Deus do céu. Olha Aí eu como fui esse mundo é conversar pequeno. com ela, eu fui Ah, conversar com uma conhecida lá que quem fazia constelação. Eu queria ver dos meus pais fazerem constelação, né? Aí essa pessoa me indicou ela. Troquei ideia com ela. Aí ela pegou, passou um tempo, eu fui conversar com ela de novo para ela fazer uma sessão com meu pai de constelação, que eu falei, conversei com ele e tal. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, na hora que ele sentir pronto, que ele quiser, aí eu passo o seu contato para ele. Aí do nada ela virou pra mim assim, você não tá afim de fazer curso de barras? Vem pra Bitinga, vem fazer um curso. Aí eu falei assim, eu aplico, mas até então eu não tinha me apresentado para ela. Eu falei, eu aham. também sou terapeuta, eu também trabalho. Aí a gente pegou fazendo, quer saber o seguinte? Aí, o que que foi? Não, aí beleza, passou. Falei, não, vamos marcar um dia que eu for aí, Bitinga, a gente troca e tal, né? Passou. E eu fiquei na pergunta, quem seria a contribuição para me fazer minha terceira classe de base? Aí um dia, um domingo à noite, acho que foi, ela me mandou, ô, vamos montar uma classe em Botucatu? Aí ela, eu falei, aí eu olhei, eu pensei assim, não respondi ela na hora, eu fui responder ela na terça-feira. Aí eu falei, expande, vou montar? Montamos, mandei pra cá. E foi bastante gente? Deu certo? Teve eu mais duas pessoas quando a gente montou. Foi Nossa, um que cliente minha e a demais. menina que trabalha comigo no espaço. Fico muito feliz por ela, porque tava meio travado esse negócio de curso, que bom que fluiu. E assim, quanto mais facilitador tiver, mais a gente expande as barras, porque mais practitioner a gente forma. Então, se tu Sim, já te impedir e de outra, eu expandir, falo pode pôr. que nem o pessoal, várias pessoas partem para várias áreas, né? Tipo, específica em tal coisa. A pessoa a gente gosta mais de facelift, tem. Eu até tinha conversado com você do facelift, porque é uma técnica que a pessoa pode se auto-aplicar. Então, é muito para o autoconhecimento dela, o facelift, né? E eu percebi que para cá, em Botucatu, quase o pessoal é bem assim. Não tem muita gente que busca, né? Trazer os cursos para cá. Aí na hora, por isso que aquela vez eu até conversei com você também, vamos ver antes de a gente montar uma classe de facelift, porque é uma ferramenta também maravilhosa, né? Eu amo dar curso de facelift, é muito gostoso. É muito gostoso.
E E é fora uma que dá para classe aplicar em longa, vaga, né? né? É uma classe longa igual Barras, mas tem menos teoria que Barras. Então dá para ficar mais tempo na maca. É muito gostoso. Eu também eu tô muito partindo para essa área de entidades, né? Eu acho muito massa. Muito massa. Muito massa. Todo lugar que eu Entidades, ó, conversando com os animais. toda classe que eu vou dar, no final eu faço algum trabalho com entidades. Quando eu fui para Ibitinga foi assim, eu fui para Ibitinga conversando com as entidades para ver para quem eu podia ser contribuição lá. Aí eu dei a classe lá, foi bastante gente. A Mari se formou por conta disso, acho que foi a primeira ou a segunda classe que ela fez comigo. Não lembro, acho que foi a primeira, não lembro. E aí, mas eu acho que ela não começou com barras, ela começou com MTV SS comigo, depois que ela foi fazer barras. Mas ela tinha feito barras, não lembro, a jornada dela. Mas aí eu fui lá, aí no final eu falei, gente, pensa nas pessoas que faleceram desde a pandemia. Aí eles pensaram e a gente começou a trabalhar essas pessoas, porque eu percebi que precisava. E lá em Bitinga foi engraçado porque eu ia muito numa pousada lá quando eu era pequena da Fundação CESP. Não sei se você lembra disso. Tinha pousada lá de Acho que eu Bitinga, lembro. da Oi? CESP, da Fundação CESP. Você Acho lembra que tinha uma que eu pousada lembro lá? sim lá. E aí as meninas falaram que pegou fogo lá. E era uma pousada muito linda. E aí, a hora que eu cheguei lá e elas me contaram, eu comecei a me conectar com a natureza, com os seres que morreram ali naquela. Foi muito legal, foi muito forte. Muito Ai, é forte. muito lindo. Trabalhar com entidades é assim, você aprende a receber muito deles, né? É, E é uma coisa que muita gente tem habilidade de perceber, né? As entidades. E Eu muita já fiz gente as não introdução. Eu fiz a tem que fazer. introdução já. Faz a classe mesmo, tem a Cíntia, tem o Fábio, eles são maravilhosos. Tô São maravilhosos. pedindo pro universo atualizar aí, vamos ver. E pergunta quem é mais contribuição. Mas assim, é uma coisa que eu resistia muito, eu tinha muito medo. E no final foi uma das bênçãos assim, que eu recebi na minha vida. Mas você fez a classe mesmo? Eu fiz a classe em novembro. Eu não lembro se foi novembro ou dezembro. Acho que foi dezembro de 2019 que eu fiz a classe, faz muitos anos já. É, mas tem bastante ferramenta, né? Semana que vem eu vou fazer a live com a Silzanata. Que é? Não sei, não conheço. Ela tem ela trabalha com a entidade, conversando com as entidades e com os animais. É o Universo Silzanata. Que legal! A gente vai fazer uma live sobre isso. Que bacana! Porque assim, as pessoas têm, inclusive quando você fala a questão de entidades, você já leu, ou tem um livro conversando com os animais, né? Então, eu não li nem o livro Conversando com Animais, nem Conversando com as Entidades. O que eu fiz foi a classe mesmo. Eu fiz a introdução, que foi a limpeza de casa, e aí eu comecei a fazer a limpeza de casa com as entidades, né? E aí depois eu fiz no mesmo final de semana. Na verdade, eu trouxe na época era o Rodrigo, que saiu de Axe. Eu trouxe ele para Bauru, aí ele deu o fundamento durante o dia e à noite ele dava conversando com as entidades. Aí eu fiz tudo junto. E Nossa, foi meu terceiro ou segundo, foi meu segundo fundamento, no mesmo ano. No ano eu fiz 2 fundamentos. não posso sobrecriar essa energia aí, hein? E no ano seguinte Nossa, é eu fiz muito o gostoso, global meu. com o Gary Kuden. Fiz o global, que eles vieram pro Brasil, foi uma classe gigante de 3.000 pessoas. Só do Brasil tinha 1.000, mais 2.000 pro mundo inteiro. Foi muito legal. Não, o mundo do Axe foi onde eu me encontrei também. Uma coisa também que eu quero buscar fazer, que eu me encaixei muito com o André Risonho, é a classe de X-Men. Ah, legal. Legal também. Bacana. Mas assim, é que agora eu tô a louca dos livros digitais, né, do Axe. Então, Não, e aproveita que o livro tem muito conteúdo, né? tem. O livro, nossa, o livro é muito Esse, rico. o clube do livro você pode fazer? Não posso, só CF que pode. É só Eu não, eu, CF. o que eu posso fazer, se eu não me engano, são introduções. Mas clube do livro, tipo, como se tornar dinheiro só CF. É só Eu posso CF o fazer clube, né? algumas introduções. Tem umas introduções bem legais
fazer, viu? Você me deu uma ideia Bora pra boa. Sonhos bem Aline. legais de fazer, dá pra fazer. Vê se expande aí. E é tudo online, né? Dá pra fazer online. É muito legal. Bora, bora. A minha jornada com a Axis foi muito louco, né? Porque eu comecei por uma questão pessoal, fui fazer uma sessão, aí foi muito legal, travou umas coisas, aí travou umas outras coisas, aí fiz de novo. Aí na terceira sessão, o cara que tava clicando em mim falou, vem fazer o curso. Aí eu fui sem ter dinheiro, era R$ 1.100 na época. Entrou no cheque especial, passei no débito, entrou no cheque especial. E aí eu comecei a aplicar em todo mundo. Mesmo nunca gostando de clinicar e tal, nunca cliniquei na psico, né? Cliniquei um pouco, mas não gostava. Sempre trabalhei com RH, seleção, treinamento, né? E aí depois de 3 meses, foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Depois de 3 meses eu já estava facilitando classe. E eu nem imaginava que eu ia virar facilitadora de barras. Não foi uma coisa que eu planejei. Foi um negócio que aconteceu. Eu fui levada. Eu só fui vivendo e fui levada, igual você falou. Vai vivendo, vai. Então, eu falei, eu fiquei, quem seria, foi muito rápido assim, quando eu comecei a ficar na pergunta de quem seria a contribuição, eu parti, né, para minha terceira classe. Aí veio, aí eu falei, nossa, agora eu tenho as três classes, e aí, Ingrid? Aí eu fico na pergunta, né, o que tá me parando, porque eu entrei, eu assisti os vídeos, tô assistindo, Não, né, pergunta o que está te parando. Pergunta o que requer para que você crie a primeira classe. Tudo que impede isso pode pôr, entendeu? A minha primeira classe mas foi assim, é, olha como eu me tornei facilitadora. Eu estava trazendo uma amiga para dar curso aqui em Bauru. Primeiro eu trouxe esse meu amigo que era o meu facilitador, depois eu trouxe essa minha amiga, porque ele não queria mais vir para Bauru, ele ia ficar só em São Paulo. Aí na segunda classe que ela foi dar, ela falou, você já não fez 3? Eu falei, eu fiz. Ela falou, por que você não dá a próxima classe comigo? Paga a licença e dá. Eu falei, mas US$ 250. E hoje é 350, né? Eu falei, US$ 250. Aí ela falou, vamos fazer a divulgação. A primeira pessoa que se inscrever, você paga a licença. E é isso. Aí a gente fez a divulgação, fizemos uma live. Uma pessoa se inscreveu, eu fui lá e paguei a licença. Aí a gente fez essa classe, acho que tinham 4 pessoas. Eu não lembro se era 3 ou 4. Aí a gente dividiu tudo, foi super legal. Aí em janeiro eu me travei de novo, isso foi dezembro, me travei, que aconteceu umas coisas na classe que eu fiquei com medo. Aí uma pessoa do Axis me ligou assim, aleatório, ó, tá tudo bem, eu vi que você virou facilitadora. Aí eu perguntei algumas coisas, aí ela falou, me esclareceu, a hora que ela me esclareceu, a partir de fevereiro eu comecei a dar muita classe. Muita classe, não parei mais, pelo menos uma vez por mês eu dava classe. E aí eu fui parar no Japão, né? Fui dar curso no é Japão em julho de 2000. verdade. Você foi dar Então classe lá. foi muito. Eu dei classe para 29 pessoas em 15 dias lá. Foi fenomenal. Eu fui deixando. Quando você deixa a coisa levar, quando você deixa a energia fluir, né? Quando você se permite, quando você baixa a barreira de verdade, as coisas vão acontecendo. E aí essa questão de entidades, por exemplo, quando eu fiz o curso de fundamento em maio de 2019, eu tinha muito medo, eu achava muito. Porque a gente é ensinado, a gente só vê filmes de terror com coisas horríveis relacionadas à entidade, né? Sim. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí eu comecei a me abrir, mas ainda com muito receio. Mesmo quando eu trouxe o curso de entidades aqui para Bauru, o pessoal falava, mas você vai mexer com isso? E não é mexer com isso. Tudo é energia, tudo é entidade. Só que até as pessoas Você entenderem, não trouxe. é questão de espírito. Não é questão de espírito. Não, Uma casa é uma entidade, ou seja, uma casa tem uma energia e você pode conversar com ela para ela liberar coisas. Entende? Então, até o tudo. Uma computador é uma classe entidade. é isso, uma classe, um curso. Quando o curso é formado, eu faço pergunta para o curso. Quais são as pessoas para quem vai ser contribuição? E aí, essa energia da classe vai atraindo as pessoas. Então, assim, gente, é uma conversa bem profunda, né? Quem está É uma começando aí no Axis, delícia. às vezes não entende, Você tá trouxe o tudo certo, Maurício também, entender. né?
Então, o Maurício eu não trouxe ainda para Bauru. Eu tô com vontade de trazer. Na verdade, ele foi para Araraquara e eu queria ir para lá. Mas aí, como eu não consegui ir, eu tô pensando em trazer ele para cá para dar o taste de sinfonia, que é muito legal, né? Mas eu vou trazer o Fábio Meira. O Fábio Meira tá para vir aí em começo de outubro. Sério? Vamos ver o que a gente consegue criar junto com ele. Caraca, não. Esse texto de sinfonia aí, a introdução de sinfonia é massa demais, né? É muito legal. É muito legal. Eu tenho acompanhado o Maurício. Muito. Eu tenho muita vontade de fazer. Ainda não deu. Também tenho acompanhado. Não deu, mas uma hora vai dar certo. É questão de Vai dar. tempo. Ixi, Ai, gente, já se deixar a jogou, gente já fica aqui, soltou a o gente fica aqui controle. falando. Se deixar a gente fica aqui falando 5.000 horas, né, Indy? Mas vamos que Fica. vamos, né? Porque o pessoal precisa também. Você quer então deixar as outras perguntas para uma outra live? Ou você quer Pergunta continuar? falta. Não sei o que você acha. Ó, tem umas perguntas aqui ainda. Vamos deixar Quer, pra outra, tipo, então. a Ou gente tem umas coisas que. monta uma outra. É, vamos. Porque a gente, aproveita então, numa próxima live, vocês criarem perguntas também. Vocês podem ir perguntando na live, né? Sim, Essa live vai ficar gravada. vai Você ficar deixa gravado. gravada ainda? Deixa Aí eu vou ver gravado. se eu baixo ela e coloco no YouTube, porque aí a pessoa pode assistir mais rápido. Eu gosto de assistir as coisas tudo velocidade 2, 1,5, não sei se você é assim também. E aí eu tô Combinado, nossa. Eu tô subindo tudo no YouTube pra facilitar a vida das pessoas, porque as pessoas podem ver mais rápido e ver a live inteira. Sim. Combinado, Aline. Maravilha. Então, quem quiser procurar as ferramentas, a Aline vai ter o curso, né? Agora em setembro, de barras, uma classe. Fora isso, você trabalha com outras ferramentas, tem o facelift. Eu dou curso de facelift de mais de 50 processos corporais MTVSS, BMM, soma zero de trauma, corrigindo a visão. Eu não lembro quais foram que eu dei aí. Você lembra, Indy? Entendeu? Mas O que eu fiz com você foi o MTVSS e supressão. MTV, supressão, não teve mais um? Não foram três? Foram dois. Foram dois. Supressão Esse nem, B. a gente não pode nem ensinar mais. Supressão, sabia? Você deu sorte. Por Aplica bastante. Não pode mais, eles tiraram. A gente não pode mais ensinar. Quem tem pode aplicar, mas a gente não pode mais facilitar a classe. Nossa. Eles vão Esse mudando, né? B. Qual que é esse B, alguma coisa que você falou? Esse BNN é muito legal, porque inclusive eu apliquei hoje numa amiga à tarde. Ele é mimetização biomimética, eliminação, erradicação de mimetização biomimética e biométrica das dores, caminhos e realidades de outras pessoas. Ou seja, a gente tem essa habilidade de captar as coisas dos outros. A gente capta os pensamentos, mas a gente também capta as energias das pessoas. E aí, ao captar isso, principalmente quem é curador e quem o corpo é curador, você já fez o fundamento, Ingrid? Ainda não. Se organiza para fazer um dia. Quem é curador, e lá no fundamento ele explica essa questão do corpo ser um curador e de você ser um curador. O ser ser o curador e o corpo ser um curador. Muitas vezes a gente traz a coisa para o nosso corpo. Então, sabe quando você não sei se já aconteceu isso com você, de você estar aplicando em alguém, a pessoa está com dor de cabeça, você sente a dor de cabeça, depois dissipa. Só que o que acontece? Muitas vezes fica resquício dessas energias das pessoas que a gente atende no nosso corpo. O BMM libera isso. Que legal. Da Nossa. mesma forma, tudo que a gente traz da família, que a gente copiou por estar junto, não sei se você lembra disso, mas a gente tem os neurônios espelho, que faz com que a gente, até por uma questão de adaptação, a gente se adapte ao meio copiando o comportamento das pessoas. Só que às vezes a gente copia demais, coisa legal, mas coisa que também não é legal. E aí quando Sim. você se auto-aplica ou recebe o BMM ou aplica o BMM nas outras pessoas, você alivia do corpo delas essa carga de copiar o outro. Entende? Então quando a gente Hum, fala mimetização é no sentido de mímica mesmo. Eu estou copiando a energia e o corpo do outro.
Então acontece muito, essa mesmo cliente que eu apliquei amigo hoje à tarde, ela percebeu que ela estava copiando alguns padrões da família e ela também percebeu que ela estava, como ela atende pessoas, algumas coisas que estavam vindo na mente, no corpo dela, não eram dela. E aí hoje eu apliquei, tanto é que a pessoa dorme quando a gente aplica, porque você tira mesmo do corpo da pessoa e a pessoa desmonta, ela fica Relaxa. super relaxada. Nossa, É isso uma daí é delícia. muito legal, acho que em questão de relacionamento, né? Quando a pessoa entra no relacionamento e acontece de você começar a copiar, né? Aparecer Isso. muito com a outra pessoa, você começa a perder ali o que é você ali, né? Não que Às vezes a você tem pessoa, uma definição, né? Mas você começa, às vezes a eu pessoa, vou fazer a mesma coisa que ele faz porque ele vai gostar, né? isso, A às vezes pessoa. a pessoa é um círculo e você é um quadrado. Em vez de vocês caminharem juntos, círculo e quadrado, você corta as arestas do quadrado para encaixar no círculo. E aí cortar as arestas faz mal, porque você deixa de ser você. E o BMM é como se recuperasse isso, como se você voltasse ao seu quadrado e a pessoa voltasse ao seu círculo e vocês juntos são mais potentes. É muito útil também naquele caso daquela cliente que eu estava falando, da mãe e da filha. Como elas estavam muito unidas, quando eu aplico o BMM, não que elas deixem de estar unidas, elas continuam sendo mãe e filhas, continuam se amando, mas a relação fica mais saudável, fica mais madura. Sai da dependência, vai para uma relação emocional madura, entendeu? É muito. Nossa, dá pra usar É pra um caramba, é workshop fenomenal. isso daí? É uma classe? O de corpos, daquelas de R$ 350, dá 3, 4 horinhas de curso. Se quiser, a gente leva pra aí também. Vamos Tem muita coisa legal, tem umas conversar? coisas novas também. Vamos, eu vou te mandar a lista, eu vou ver se tá atualizada, porque tem coisa nova que surgiu. Aí eu te mando a lista, aí se quiser a gente arma. Não, isso daí é bem legal, porque até como a pessoa pode se auto-aplicar é muito bom, né? É uma É. ferramenta. Antigamente não tinha as Uma outra, ferramentas, né? Hoje existem uma ferramentas outra, que você pode, né, ter para você caminhar no dia a uma dia. outra ferramenta que talvez seja legal para você também, que a hora que você estava falando do TDAH, tem uma ferramenta, uma técnica que chama circuitos, que também esse curso de 3, 4 horinhas. E ele serve para restabelecer os circuitos cerebrais e energéticos do corpo. Então ele restabelece tanto o lugar que está cortado. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que tinha sofrido uma paralisia aqui na boca. Eu apliquei o circuito e ele foi sentir de novo. Então, tanto para esse tipo de circuito que está cortado por conta de cirurgia, quanto também para circuito eletromagnético da cabeça. Então, TDAH, autismo, tudo que envolve circuito elétrico, mau funcionamento de alguma forma do cérebro, ele restabelece. É muito legal. Muito legal. O pessoal tem usado muito em Quanto que as nossas moléculas agradecem por isso, né? autismo. Toda vez que eu aplico barras, eu começo com circuitos. Se eu percebo, né, Dá que para o corpo quer. aplicar junto. O circuito você pode aplicar junto com as barras. Que legal. Ele é autorizado. Ah, É vamos bem. combinar, Aline. Vamos aí ver, a gente conversa e trazer, porque são ferramentas que as pessoas podem se tornar a ferramenta, né? Isso é muito Sim. importante, né? Eu acho E pode que. se auto-aplicar, né? Pode se auto-aplicar, pode aplicar nela mesma. Que maravilha. Bora, Aline. Ingrid, Viu? obrigada Vamos. pelo convite, fiquei muito feliz. Eu estava super resistente a fazer live, foi super legal que você me chamou, porque aí é uma coisa que você vê o que eu gosto, eu sinto prazer, no final eu fico feliz. Mas até eu chegar na live, é muito engraçado. Mas aí eu me empolgo, quero falar um monte, então gratidão pelo Ah, convite, viu? pegou duas, então, né? Duas que conseguem falar e vai falando. Fala Então, pra cá, contribuiu aqui. Foi uma coisa leve, né? Foi gostoso, né, Aline? foi uma Ai, delícia. que bom. Muito, Não, na hora que muito. eu fiquei, a semana que vem, quem seria a contribuição? Me veio você. Aí você mandou uma mensagem, acho que você mandou uma mensagem de alguma coisa. Olhei no meu celular e falei, Aline, vou mandar mensagem para a Aline. E Aline, quando você quiser bater um papo, Ingrid, bora bater um papo hoje, soltar um bate-papo hoje de boa?
Pra mim, a Sim, noite é mais tranquilo. sim, Então eu a gente gosto da marca, noite. fica batendo um papo. Às vezes a gente pode trazer aí, não sei se você às vezes pode é, dar uns comandos, não sei, acho que pode ir em live, né? Eu vejo o pessoal fazendo, ai, vamos destruir, criar. A Pode. Eu gente só não vai posso já falar no criando um hábito pra declarador, galera, mas né? pode facilitar o povo, com certeza. Com certeza, vamos Bora, facilitar. galera, hoje vamos fazer uma facilitação. Bora, a gente monta aí. Agora eu tô mais destravada, você já baixou as barreiras e a resistência. Então, Aline. Bora, vamos lá. Bora. Eu que agradeço de você ter aceitado o convite de coração. Sou muito grata, viu? E não tenho, a gente não tem explicação. A gente só percebeu a energia uma da outra lá, não sei quanto tempo atrás. Nossa, eu também E nem aí? sei quanto tempo faz. Acho que foi 2017. Eu Não acho que foi lembro. isso. Acho que E por quando aí, né? a gente Olha como. conversa, parece que a gente conversou ontem, né? Aham, é super gostoso, né? Como Isso que é pode ser gostoso. mais divertido. Como pode? Ingrid, gratidão. Gente, vai ficar salvo. Se vocês quiserem assistir depois, encaminhar para os amigos. E se também quiser fazer perguntas, né, Ingrid? Ingrid, a hora que Maravilha. você for salvar, você salva e me coloca já como colaboradora na hora de marcar. Que aí aparece no Beleza. meu perfil também, por favor, tá bom? Maravilha. Obrigadão, Um Aline. beijo, Um beijo. Bom descanso aí, obrigada. uma ótima semana, viu? Realmente, beijão. Boa noite, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.